Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Agradeço você pelo seu carinho, pelo seu acesso aqui com a gente, pelo Cubo Notícias, pelos nossos perfis no Facebook. Temos também a nossa página no Facebook do Cubo Notícias. Siga lá para receber as nossas informações. Temos o Instagram, o nosso canal do YouTube, a Rede X, o antigo Twitter e o principal, que é o nosso site. Pelo nosso site, o site do Cubo Notícias, é só dar uma busca aí no Google. Você vai acompanhar todas as informações, vai poder assistir todas as edições do Jornal ACN e vai poder ficar por dentro de tudo que acontece, os principais fatos do Brasil, do mundo e principalmente os de Porangaba, da nossa cidade de Porangaba e também de toda a região, de todo o interior paulista. E nós vamos começando o nosso Jornal ACN de hoje, destacando para você a previsão do tempo, o clima e a temperatura para os próximos dias aqui em Porangaba e também municípios vizinhos. Pois bem, gente, hoje já é sexta-feira, dia 30, é isso mesmo, dia 30 de janeiro. O mês de janeiro que o pessoal fala que demora, parece que demora 90 dias, parece que é o mês que tem 90 dias, esse ano parece que teve só 5. Voando! Hoje, já dia 30 de janeiro, previsão do tempo para você para os próximos dias. Temos já que a gente vai passar para você um alerta meteorológico da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Está aí na tela para você ver a previsão de hoje. Temos possibilidade de pancadas de chuva forte, principalmente agora à tarde. Nós estamos gravando o Jornal ACN no final desta manhã. Possibilidade de chuva forte, estamos escutando agora barulho de trovões, apesar do sol estar aparecendo, mas tem nuvens carregadas lá fora e, portanto, possibilidade de chuva bem mais intensa no final da tarde e também à noite, tá? Para amanhã, sábado, temos também possibilidade de chuva, né? Com possibilidade também de que essas chuvas sejam rápidas, porém em formato aí de pancadas fortes, podendo ser até registrado aí rajadas de vento, raios, trovões, mas devem ser chuvas isoladas para este sábado, último dia de janeiro, tá bom? Teremos aí sol no período da manhã e a nebulosidade aumentando no final da tarde e começo da noite, com a possibilidade dessas chuvas virem neste horário. Sábado de calor, com 30 graus de máxima, mínima de 19. Chuvas mais intensas são esperadas para domingo. Domingo o sol até aparece no começo da manhã, com rápidas aberturas de sol, porém nebulosidade que já aumenta no meio do dia e possibilidade de pancadas fortes com grande volume, né, e com alguma intensidade, principalmente entre a tarde e a noite. Possibilidade também de rajadas de vento. Temos um domingo com temperatura máxima de 28, mínima de 20. Vai ficar abafado o domingo, tanto no período da manhã quanto da noite. Segunda-feira, a semana também começa com chance de temporais. Pancadas rápidas, porém, podem vir fortes em algumas localidades, pancadas isoladas e fortes na segunda-feira, onde o sol aparece no período da manhã, mas não fica muito tempo não, o tempo logo já fica nublado e chuvas também com intensidade e possibilidade de intensidade à noite também, tá? Segunda-feira com uma temperatura um pouco mais baixa, mas ainda abafado. 27 graus de máxima, mínima de 20. Na terça-feira teremos sim possibilidade de chuvas bem mais fortes. Temos uma possibilidade na terça-feira de um volume alto, de pancadas fortes de chuva durante todo o dia. O tempo deve ficar predominantemente nublado na terça-feira e rajadas de vento. Inclusive, deve ficar aquele ventinho
Sabe aquele vento que não deve ser forte, mas é um vento moderado durante todo o dia? Então, uma terça-feira chuvosa e com bastante vento. Possibilidade de chuva também à noite. Temperatura máxima de 26, fica um pouquinho mais baixa por causa do vento, né? E mínima de 21. Quarta-feira também, possibilidade de chuva, porém mais fraca. Na quarta-feira, o sol aparece no período da manhã. Teremos possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Devem vir pancadas rápidas e isoladas em menor volume e intensidade. Quarta-feira com máxima de 28, mínima de 21, possibilidade de chuva à noite também. E quinta-feira também, mesma coisa de quarta. O sol aparece de manhã, teremos nebulosidade já aumentando no final da manhã, começo da tarde com chance já de chuva, também à tarde e à noite com possibilidade de pancadas rápidas e isoladas e com intensidade moderada, nada de possibilidade de chuva muito forte, ou não é esperado pelo menos para quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Teremos máxima de 28, mínima de 20. Então, para os próximos dias, em resumo, final de semana e também semana bem chuvosa, com possibilidades de algumas pancadas fortes vindo por aí. Inclusive, falando sobre isso, nós temos hoje um alerta da Defesa Civil para todo o estado de São Paulo, na realidade para quase toda a região sudeste do Brasil. É a formação de um ciclone extratropical próximo à costa do sudeste, que deve influenciar as condições do tempo também aqui no interior. E essa influência deve ser sentida hoje e domingo. São os dias assim mais intensos dessa influência desse ciclone extratropical aqui para o interior de São Paulo, embora o sistema atue de forma mais afastada do continente. De acordo com os modelos meteorológicos, o ciclone não deve provocar ventos muito intensos nas áreas urbanas e nem no interior paulista, porém a sua circulação é o que vai favorecer essas áreas de instabilidade com esses riscos de temporais isolados, como nós dissemos agora há pouco, com chuva forte, raios e rajadas de vento pontuais. As regiões do centro, oeste e sul do estado podem registrar mudanças rápidas no tempo, com período de sol intercalado por pancadas intensas, especialmente no final das tardes e noites. Há também possibilidade de alagamentos pontuais, quedas de galhos, transtornos no trânsito em casos de chuva volumosa, coisa que todo mundo já deve estar acostumado, né? Principalmente nas grandes cidades. Embora os impactos mais diretos do ciclone fiquem restritos ao litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os meteorologistas alertam que sistemas desse tipo costumam também intensificar a estabilidade atmosférica em áreas continentais, exigindo a atenção de toda a população. Então a Defesa Civil orienta que moradores do interior de São Paulo acompanhem os boletins meteorológicos e evitem áreas de risco durante tempestades, como regiões de encosta, margens de rios e locais com histórico de alagamento. Bom, gente, vamos mudar de assunto, mas ainda tratando de informações aqui do interior de São Paulo. Acidentes nas rodovias paulistas, isso a gente sempre tem registro, né? Infelizmente, este acidente com 3 vítimas, 3 em estado grave. Após esse acidente na rodovia de Itaberá, na rodovia Eduardo Saik, a SP 249 em Itaberá. São 2 homens e uma mulher que foram socorridos após esse acidente na tarde de ontem. E de acordo com a polícia rodoviária, o acidente aconteceu no quilômetro 103 da pista sentido Coronel Macedo. Os veículos bateram de frente e ficaram com parte dianteira completamente destruídos, conforme você está vendo aí nas imagens. 2 vítimas foram socorridas, encaminhadas ao hospital de Itapeva. A terceira vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Itaberá. O DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, informou em nota que ambas as faixas precisaram ser interditadas para prestar socorro às vítimas. Não houve registro de congestionamento. Também teve ocorrência de acidente fatal, também aqui nas rodovias
do interior de São Paulo. A vítima foi uma mulher, ontem também, após um acidente entre um caminhão e uma caminhonete na rodovia Deputado Leônidas Pacheco, em Borborema. A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Segundo os bombeiros, a mulher estava na caminhonete. Até a última atualização da reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. Mas, de acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem, o DER, a colisão foi frontal entre os veículos e foi registrada. É complicado, como é que bate de frente assim, hein? Mas enfim, foi uma colisão frontal, mais uma, registrada na altura do quilômetro 400. Provocou a interdição total da rodovia por volta das 10h30 da manhã e teve registro de 2 quilômetros de congestionamento nesse acidente. A vítima ficou presa às ferragens, precisou do trabalho dos bombeiros também, e o trecho foi liberado só na tarde. O acidente aconteceu por volta das 10h30 e só na parte da tarde é que teve a liberação da via. As causas do acidente serão investigadas. Teve também acidente aqui pertinho da gente, na rodovia Castelo Branco. Na realidade, esse acidente aqui foi um acidente que gerou mais susto. Graças a Deus, não há informações de feridos, pelo menos feridos graves. Mas foi um ônibus transportando 22 passageiros que bateu na traseira de um caminhão e provocou interdição parcial da Castelo Branco, aqui pertinho da gente, no município de Quadra. Isso aconteceu quarta-feira à noite. Segundo a Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, o acidente aconteceu no KM 149, da pista sentido capital. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção e bateu na traseira do caminhão. O caminhoneiro deixou o local após a batida. As causas da ocorrência ainda são desconhecidas, estão sendo apuradas. Conforme as informações da Artesp também, o acostamento precisou ser bloqueado e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus e depois seguiram viagem. Mais um acidente também na Castelo Branco. Esse um pouquinho mais adiante, mas também aqui na nossa região. Esse foi um acidente mais grave. A vítima, inclusive, em estado grave. Motorista de caminhão, que foi socorrido em estado grave após tombar o veículo que dirigia na rodovia Castelo Branco em Boituva, anteontem, quarta-feira à tarde também. Segundo a Artesp, o acidente aconteceu na alça de acesso do quilômetro 123, na pista sentido interior, ali em Boituva. A vítima bateu o veículo contra o barranco e tombou. Ainda conforme a Artesp, as causas do acidente são desconhecidas e estão sendo investigadas. Por conta do acidente, a alça de acesso ficou interditada. O motorista foi socorrido, foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorocaba e até agora não há informações sobre o estado de saúde dele. A Artesp não informou se teve registro de congestionamento no local. E agora, vamos falar das ocorrências policiais, ou pelo menos de uma delas. Hoje tem ocorrências policiais aqui em Porangaba. Uma que registramos no começo da semana e também tem uma fresquinha, que ocorreu ontem à noite. E nós vamos passar para você aqui. Mas essa ocorrência foi também aqui na nossa região, município de Pereiras. Por isso que eu falo, tem que ter arma em casa. Pelo menos em casa a pessoa tem que ter uma arma, alguma segurança. Mas também é difícil agir nesse tipo de ocorrência, porque trata-se de um homem armado que invadiu uma casa, rendeu 2 mulheres e roubou joias e dinheiro em Pereiras, aqui na nossa região. Crime que aconteceu segunda-feira. O suspeito fugiu e até agora não há informações se ele foi localizado e detido. Segundo o boletim de ocorrência, que foi divulgado apenas no meio dessa semana, o homem chegou à residência se passando por entregador. Uma mulher que trabalha no local atendeu o suspeito
Neste momento que ela abriu o portão, foi empurrada contra a parede e logo em seguida foi rendida. De acordo com o registro, o criminoso sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e também rendeu a dona da casa. Ele exigiu joias e dinheiro que estariam em um suposto cofre e ameaçou atirar nas vítimas durante a ação. Olha só. Indivíduo com arma chega e fala assim: eu quero o dinheiro e as joias que estão no cofre. Tinha informação do que havia dentro da casa. Alguém passou informação, né, do que havia dentro da casa. Ou será que não? Eu não vou fazer comentário porque, sabe, criar suspeita sem prova é complicado, né? Enfim, continuando. Então, a mulher que trabalha no local atendeu o suspeito, foi empurrada contra a parede, foi rendida e depois disso a proprietária da casa foi rendida. Aí ele falou: quero o dinheiro e as joias que estão no cofre, e ameaçou atirar nas vítimas durante a ação. O suspeito levou brincos, pingentes, anéis, escapulários, correntes e 48 mil reais em dinheiro. Tinha 48 mil reais em dinheiro, além de outros 2 mil euros. 2 mil euros vai dar aí, na cotação de hoje, né, 2 vezes 6, quase ou pouco mais de 13 mil reais, né? Tá na faixa de 1 euro, tá na faixa de 6 reais, 6 e pouquinho, quase 13 mil reais, só que 2 mil euros, além de outros 48 mil reais. As câmeras de monitoramento da residência estavam desativadas no momento do crime. Como é que o criminoso também sabia disso? Olha só. Caso registrado como roubo na delegacia de Pereiras, seguindo sob investigação. Olha só, o criminoso sabia que no dia as câmeras estavam desativadas, sabia que tinha dinheiro, joias e um cofre. Alguém levou essa informação para o criminoso. Não tá meio que na cara isso? Tá, né? Eu não vou comentar mais, porque, como eu disse, a gente não pode criar suspeitas sem haver provas. Mas, se a gente pensar um pouquinho, né? Só com base nas informações dessa notícia... Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. A gente sabe que existe um informante que levou tanto a informação do conteúdo da casa, quanto a informação de que no momento o sistema de monitoramento da residência estava desativado. Juntou Lé com Cré? Então, é isso aí. O que será que ele quis dizer, hein? Bom, em Cesário Lange, pela segunda vez, nós publicamos também aqui numa edição do jornal ACN, não sei se você está lembrado, já faz um certo tempinho, ataque de cães de pitbull lá no centro de Cesário Lange. Pois é, terça-feira de novo. E acredite, os mesmos cães do mesmo proprietário. Cenário que se repetiu no centro de Cesário Lange. 2 jovens agora que foram atacados por cães da raça pitbull que estavam soltos na rua em um incidente que mobilizou equipes de emergência e forças de segurança. As vítimas sofreram ferimentos considerados graves e receberam atendimento imediato, sendo socorridas e encaminhadas para avaliação médica. Você está vendo aí, são cortes profundos, né? Ataque que reacendeu o debate sobre segurança pública e responsabilidade na guarda de animais de grande porte, especialmente aqueles com histórico de agressividade. E de acordo com as primeiras informações, os cães envolvidos
pertenceriam ao filho de um vereador do município, o que aumentou a repercussão do caso. A possível ligação com uma figura pública intensifica então a cobrança por esclarecimentos e por tratamento isonômico, reforçando que vínculos políticos não podem servir como escudo para eventuais responsabilidades legais. A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do ataque, identificar eventuais falhas na contenção dos animais, verificar se houve negligência por parte dos responsáveis. É claro que sim, né? O objetivo é determinar a responsabilidade e adotar medidas previstas em lei. O caso se torna ainda mais alarmante porque, como eu disse, esse não foi o primeiro episódio envolvendo os mesmos cães. Em uma ocorrência anterior, os animais teriam atacado uma criança, ano passado, né? Você se lembra? A gente publicou a notícia aqui. E essa criança estava num carrinho de bebê. Na ocasião, um policial aposentado interveio para conter os cães e evitou uma tragédia ainda maior, conseguindo impedir a morte da criança, mas o policial também foi ferido. Então, diante da reincidência e da gravidade dos fatos, os nossos amigos cesário-langenses, né, que nos assistem, nos acompanham, cobram ações firmes das autoridades, incluindo fiscalização rigorosa, aplicação das normas, né, que o proprietário esteve presente na delegacia, segundo informações atuais que nós recebemos, e disse que o portão automático dele está com problema e está abrindo sozinho. Pô, camarada, é a segunda vez que isso acontece, já no intervalo aí de quase um ano. Em um ano você não conseguiu arrumar o seu portão? Desculpa esfarrapada, hein? Vai que coisa. Olha essa notícia. Você pode não acreditar, mas é uma notícia, é verídico. Tá? Na nossa região, sabe quem esteve presente aqui? Que nós estamos em uma região assim, entre três regiões: Sorocaba, Itapetininga, Botucatu, Bauru, né? Botucatu/Bauru. Nós estamos entre essas três regiões. Então foi na nossa região aqui, no município de Bauru. Você sabe quem esteve atuando no município de Bauru? Foi quando isso, ontem. Sabe quem esteve em Bauru ontem? O FBI. Ou, vamos falar no português, o FBI. Para quem não sabe, Federal Bureau Investigation, que é o Serviço de Inteligência e Investigação dos Estados Unidos. Mas o que o FBI, ou FBI, como você preferir, estava fazendo em Bauru, na nossa região, no interior paulista? O FBI estava aqui para prender um terrorista. Você não ouviu errado. Não é mentira isso não. Por mais absurdo que seja, é fato venéreo. A Polícia Federal também esteve atuando. A PF de Bauru, em uma operação conjunta com o FBI, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, prendeu ontem de manhã um homem investigado por atos preparatórios de terrorismo e por integrar uma organização terrorista internacional. Segundo informações, o investigado estaria em estágio avançado de preparação, incluindo a montagem de um colete com explosivos para a prática de um atentado suicida em território nacional. Então, possivelmente, né, esse cidadão poderia pertencer à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico. São duas esferas terroristas que praticam esse tipo de atentado terrorista.
Então preste atenção, o investigado já preparando um colete com explosivo para praticar um atentado à bomba em território nacional, suicida, e a suspeita ainda não confirmada oficialmente é de que a presença dele esteja ali no grupo extremista Estado Islâmico. Então, possivelmente ele pertence, não foi divulgado oficialmente, a esse grupo extremista, o Estado Islâmico. Mandado de prisão temporária de busca domiciliar foi expedido pela Terceira Vara Federal de Bauru. Além da prisão, a Justiça autorizou a quebra de sigilo telemático e acesso imediato aos dados eletrônicos do suspeito. A Polícia Federal preserva, por enquanto, o local exato da prisão e o nome do investigado para não comprometer o andamento das investigações. O objetivo agora é identificar possíveis comparsas e prevenir qualquer ameaça à segurança pública nacional. Continua atuando nessa investigação o FBI, justamente porque é uma das interessadas, o Serviço de Investigação dos Estados Unidos é um dos maiores interessados na erradicação desta célula terrorista. Estado Islâmico planejando um atentado à bomba suicida no interior de São Paulo. Possivelmente, quando esses vagabundos fazem isso, eles escolhem locais com aglomeração de pessoas, eventos, festas, agora com proximidade de carnaval, multidões nas ruas. Não tá tão seguro assim não. Então a investigação continua com muita intensidade agora, pelas informações que nós estamos apurando aqui e vendo hoje de manhã, porque se houver outros elementos praticando ou idealizando esse mesmo tipo de atentado no interior de São Paulo ou em qualquer localidade do Brasil, eles irão aproveitar o carnaval e as aglomerações para cometer esse tipo de atentado terrorista. É o que suspeita, inclusive, a Polícia Federal, que este elemento poderia já, como já estava com o colete preparado, que ele poderia atuar nas festividades e nas aglomerações de carnaval. Eu sei que você gosta de carnaval, eu sei que talvez você queira curtir o carnaval, mas é uma coisa para se pensar. Não estou querendo colocar medo em ninguém, alarmar ninguém, mas a investigação aponta essa possibilidade. Vamos para as notícias de Porangaba. Essa também é absurda. Homem de 34 anos, preso, 34 anos, não é nenhum moleque, mas não, 34 anos, preso, segunda-feira à noite, aqui em Porangaba. Ele se envolveu num caso grave, de embriaguez ao volante, que resultou em ferimentos de seu próprio filho, um adolescente de 13. De acordo com as informações da PM, a Polícia Militar foi acionada rapidamente, esteve presente no pronto atendimento aqui de Porangaba, porque lá no pronto atendimento havia a ocorrência de um socorro envolvendo um menor que havia dado entrada na unidade com diversas escoriações pelo corpo após sofrer um acidente de trânsito. Uma testemunha relatou que o adolescente estava sendo transportado na caçamba de uma caminhonete. E essa caminhonete estava trafegando em zigue-zague aqui na rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, no quilômetro 66, próximo... Você está vendo nas imagens aí, apesar de ser uma imagem ilustrativa criada por inteligência artificial, a gente recriou o cenário ali, porque o cenário a gente pôde recriar. A gente não pode colocar as vítimas ou envolvidos, a imagem das vítimas ou dos envolvidos. Aí são imagens
né, ilustrativas. Mas o local a gente preservou as características. Ali na entrada do bairro das Partes 2. Num determinado momento o garoto caiu da caçamba da caminhonete. O carro estava em movimento e bateu contra o asfalto. A testemunha afirmou ainda que o veículo chegou a retornar ao local, mas não parou para prestar socorro. A própria vítima informou aos socorristas que o condutor do veículo era seu pai. O conselho tutelar foi acionado, acompanhou o atendimento do menor, né, que permaneceu em observação médica. Em diligência, os policiais foram até a residência da família, onde a madrasta do adolescente confirmou que o garoto havia saído de casa, sendo transportado na caçamba do veículo. O homem apontado como condutor foi localizado e submetido ao teste do bafômetro. E sabe o que apontou? 0,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. É um valor bem acima do permitido por lei. Pelo que eu sei, né, existem 3 índices aí. Um é o 0, o outro é até 0,36 ou 32, alguma coisa assim, que já é considerado embriaguez ao volante, mas tem uma pena um pouco menor. E acima disso, desse 0,36, é embriaguez extrema, é retenção de carteira, é prisão. E esse daí estava com 0,50, ou seja, estava mais bêbado que um gambá. Além da embriaguez, a polícia militar constatou que a carteira de habilitação estava vencida e realizou diversas autuações administrativas por infrações de Código de Trânsito Brasileiro. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal culposa, devia ser dolosa, com dolo eventual assumido, porque quando você bebe e assume o volante, você assume a responsabilidade, deveria ser lesão corporal dolosa, com dolo eventual assumido na direção de veículo automotor. Mas não foi, foi lesão corporal culposa, sem intenção. Enfim, por apresentar sinais de alteração psicomotora, foi necessário o uso de algemas. Você entendeu, né? Sinais de alteração psicomotora, você entendeu, né? Estava mais tonto que barata depois de cheirar SBP, né? Então ele foi detido e levado para o plantão policial de Botucatu, onde a autoridade policial ratificou a prisão, mantendo ele à disposição da justiça. O adolescente segue sob acompanhamento médico e monitoramento dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, que no caso é o Conselho Tutelar aqui de Porangaba. Vamos para mais uma ocorrência policial. Essa é fresquinha. Homem de 33 anos, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite de ontem. Se fodeu. Aqui em Porangaba. Tá? Ocorrência registrada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento em uma residência localizada na travessa da rua Prefeito Domingos Diniz Vaz. A polícia, de acordo com a PM, né, os policiais receberam informações que o local estava sendo utilizado para comercialização de drogas. E começou a dar umas incertas por ali, umas vistorias pelo local, umas diligências. E durante este patrulhamento, um indivíduo foi abordado no portão do imóvel e informou espontaneamente que estava ali para adquirir entorpecentes. Esse é X9, hein? Diante da situação, os policiais realizaram contato no interior da residência, sendo atendido pelo morador. Aí, o morador confessou a prática do tráfico. Segundo o relato policial, o suspeito colaborou com a equipe, indicou onde os entorpecentes estavam escondidos, estava num armário do banheiro. No local foram apreendidas 52 porções de cocaína, não é pouca coisa não, 46 gramas, 47 porções de crack e 2 porções de maconha, além de um telefone celular utilizado para a venda das drogas e 2 folhas de contabilidade do tráfico, além de R$390 em dinheiro. O meliante também revelou que utilizava meios online
a internet, né, para comercialização dos entorpecentes. Após a apreensão do material, ele recebeu voz de prisão previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, tráfico de drogas. As partes foram encaminhadas ao pronto-socorro para exame de corpo de delito, não sendo constatadas as lesões. Depois foram conduzidas à delegacia de polícia de plantão, né, lá em Botucatu, onde foi ratificada a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Agora, a gente espera que ele permaneça preso à disposição da justiça. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas. Bom, parabéns à Polícia Militar, né? Polícia Militar, quando recebe as informações assim de possíveis, né? Por isso é importante que você faça a sua denúncia, ela será anônima. Faça a denúncia anônima. Então, quando você leva essa informação à Polícia Militar, eles já iniciam ali a ronda, a observação, e quando chega a hora, abocanha. A Polícia Militar, a Polícia Civil também, em Porangaba, fazem o seu trabalho. Aliás, em todo o Brasil, principalmente a Polícia Militar, dá a cara a tapa, vai atrás de bandido, prende vagabundo. O problema é o nosso sistema judiciário, que muitas vezes acaba retornando, muitas vezes até no mesmo dia, com o elemento em liberdade, colocando novamente o elemento em liberdade. Mas que a polícia faz o seu trabalho, mesmo com um contingente pequeno nas cidades do interior, que é uma coisa que precisaria aumentar, mas aí é uma coisa de política estadual, né? E mesmo com a desvalorização desses profissionais, a Polícia Militar faz um excelente trabalho. Parabéns à Polícia Militar. Bom, gente, eu vou trazer uma boa notícia para você. Para você, principalmente, que nos procura, e eu posso até citar alguns bairros, porque a gente recebe sempre, né, de moradores ali do Vida Nova, bairro do Matão, onde mais? Polis, vários outros bairros, né, Serrinha de Cima, vários outros bairros aí a gente recebe pedido dos moradores para o recebimento de água potável ou de saneamento básico. Pois é, a Sabesp estão dando os primeiros passos, gente, vamos acompanhar. A Sabesp e a Prefeitura de Porangaba fizeram uma reunião nesta semana e eles acabam de dar início ao projeto Brotar. É o nome que se dá ao Censo do Saneamento Rural, que fará levantamento de campo dos 371 municípios paulistas onde a Sabesp atua. Agora em Porangaba, esse mapeamento deve abranger mais de 4.100 domicílios na zona rural aqui da nossa cidade, do nosso município. Após o censo, a Sabesp apresentará soluções sob medida para cada região, a fim de melhorar a chegada de água de qualidade, levar água aonde não tem e também melhorar a rede de coleta e tratamento de esgoto. Isso está sendo feito em todo o estado de São Paulo. E agora chegou a vez de Porangaba ser inserido nesse projeto. O Brotar é executado pela Sabesp junto com o Laboratório de Informações Estratégicas Agroambientais do Instituto de Economia Agrícola, desenvolvedor do programa Rotas Rurais, e pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, a Fundepag. Antes da desestatização, agora com a privatização, mas antes de ser desestatizada, a Sabesp não atuava em áreas rurais, principalmente as informais e de extrema vulnerabilidade, por questões de contrato. Ou seja, são casos de loteamentos, de muitos loteamentos, né, que estão com problema aí de informalidade, porque não estão devidamente regularizados, e muitas vezes, não havendo essa documentação, não permitia com que a Sabesp, que antes era um órgão estadual, entrasse ali para fazer a ligação da água potável, a ligação do saneamento básico. A meta da Sabesp até agora, vamos ver, a meta da Sabesp até agora é levar água potável a 100%
dos bairros de todos os municípios, ou seja, incluindo loteamentos que estariam ali em situação ainda irregular, até 2029. Então já está sendo feito esse censo para saber quais são essas localidades e vai começar com um formulário que deve ser respondido pela população de todas as residências mapeadas, cujas informações são essenciais para direcionar os investimentos e obras necessárias em cada local. O censo é essencial para ajudar a identificar as necessidades da população rural e assim planejarmos soluções adequadas a cada região, afirmou a Samantha Souza, que é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp. Um dos desafios da iniciativa é apresentar como os sistemas de água e esgoto podem trazer benefícios diretos e indiretos para a comunidade, incluindo menos doenças, mais qualidade de vida e bem-estar, com as melhorias que a chegada do saneamento traz, com impacto direto na qualidade de vida, disse ela. É isso que a Sabesp está buscando, complementou. O saneamento rural teve início em agosto do ano passado, será realizado até julho de 2026 e vai utilizar tecnologia de coleta digital via aplicativo, com planejamento específico para cada região. Entre os benefícios esperados estão a ampliação do acesso à água potável, onde não tem, e a coleta e tratamento de esgoto, além de redução de doenças de vinculação hídrica e a valorização das propriedades rurais, além de embasar o planejamento de políticas públicas e fortalecer o desenvolvimento sustentável e a agricultura familiar. Com esse censo da Sabesp, nós teremos os dados do saneamento básico do município. Vamos saber quais as fossas existem ou coletas de esgoto em casas, se há ou não água potável na propriedade rural, a qualidade da água. Assim podemos focar, em parceria com a Sabesp, soluções de emergência nos locais mais críticos, disse o prefeito de Porangaba, João Carlos Alves Barros Ucal. O ponto de partida para o censo rural é o censo do IBGE, que aponta que 821 mil domicílios vivem nos 371 municípios atendidos pela Sabesp no estado de São Paulo, situações com alguma dificuldade. Então são 821 mil domicílios que estão ali com alguma dificuldade ou algum desatendimento, seja de saneamento ou de água. Então, após terminar esse mapeamento próprio, a Sabesp vai disponibilizar os dados e informações coletadas para o IBGE e vai usar esse levantamento para direcionar o Instituto e tentar antecipar aí a sua meta de universalização, que é 2029. A Sabesp vai tentar antecipar isso em algumas localidades. Tomara que Porangaba seja uma delas. Então, a expectativa é, até 2029, todos os bairros, sejam eles loteamentos regularizados ou não, deverão ter água potável e também alguma maneira de coleta de saneamento básico. É uma boa notícia, é um primeiro passo e a gente vai estar acompanhando e trazendo para você novidades sobre isso. Tá bom, gente? Vamos finalizar com uma boa notícia? Pois é, Porangaba ganhando mais e mais destaque na literatura. Ela que já é conhecida, professora e escritora porangabense Estela de Oliveira, acaba de lançar mais uma obra literária que vem despertando a atenção dos leitores e educadores. É mais um romance. Se chama A Doutora Libanesa, Quem Poderá Curar o Seu Coração? Já está disponível para compra e apresenta uma narrativa sensível e profunda sobre escolhas, memórias e os conflitos entre razão e sentimento. Professora Estela dispensa apresentação, ela é porangabense com quase 50 anos de atuação na área da educação, construiu sua trajetória em salas de aula, livros e une experiência pedagógica e vocação literária. Em seu novo trabalho, ela dá vida à personagem Dinorá, médica descendente de libaneses, nascida em Minas Gerais, reconhecida profissionalmente na região de São Lourenço, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, mas marcada por um passado de dor e silêncio. Apesar do sucesso na carreira, Dinorá carrega um segredo que atravessa toda a sua essência. Ainda jovem e grávida, foi abandonada e decidiu entregar o filho para ser criado por uma irmã no Líbano.
Já na velhice, enfrentando o avanço do Alzheimer, a personagem passa a revisitar as suas lembranças em busca de perdão, reconciliação e algum tipo de cura emocional, encontrando apoio inesperado na amizade com uma adolescente. Bom, mais detalhes a gente não pode dar, porque senão você não compra o livro, né? E perde a graça. Mais do que um romance, o livro propõe reflexões sobre temas atuais e universais, como família, envelhecimento, saúde mental, imigração, culpa e superação. A autora, a professora Estela, também é educadora e destaca que a obra nasceu do desejo de retratar a complexidade humana. Não somos feitos apenas de conquistas, somos feitos de escolhas difíceis, de erros, de silêncios. A Dinorah representa muitas mulheres que seguiram fortes por fora, mas fragilizadas por dentro, disse a professora Estela. A narrativa também dialoga com o universo acadêmico, sendo indicada como material de apoio pedagógico, especialmente em debates sobre relações familiares, carreira, memória e doenças neurodegenerativas. A professora Estela é um nome conhecido no meio educacional da região. Coordenadora pedagógica e diretora de ensino, ela começou a escrever inspirada pela sua mãe, a língua portuguesa, e um professor também de língua portuguesa que marcou sua juventude. Entre suas publicações estão a trilogia Nossa Vida, Nossa Gente, os romances Puricica e a Doutora Libanesa agora, né? Ela também tem um livro infantil, As Aventuras de Botum, e o livro de crônicas, Cocoricós da Manhã. Hoje a escritora porangabense intensifica sua produção literária com o objetivo de deixar um legado às novas gerações. A leitura transforma. Quero que meus filhos, netos e alunos entendam que o conhecimento e os valores humanos são o caminho para uma vida melhor. Bom, se você quer mais informações, acesse as redes sociais da professora Estela Maria de Oliveira, Estela M. de Oliveira. Tem o Facebook e o Instagram. E se você quer comprar esse livro, é só entrar lá no Amazon, na seção de livros, né? Você vai digitar o nome do livro, que é A Doutora Libanesa, Quem Poderá Curar o Seu Coração. Aí você faz a compra, recebe o livro aí na sua casa. Tá bom, gente? É isso. Começa a chover, começo de tarde, e a gente vai finalizando o nosso jornal OCN de hoje. Fique com a santa paz de Deus, agradeço você pelo seu acesso e continue sempre com a gente pelo Cubo Notícias. Até a próxima!